baseada em Atos 12, eu falei de um grande desafio enfrentado pela igreja naquela ocasião, e como este desafio foi vencido através da oração perseverante praticada pela igreja. Que desafio foi esse? Na verdade, foi mais do que um desafio. Era um tempo de grande tribulação, um tempo de grande aflição. Herodes havia mandado matar à espada Tiago, que era o pastor da igreja em Jerusalém, e ao perceber que isso havia agradado aos judeus, mandou prender a Pedro, com a intenção de matá-lo também depois da festa da Páscoa. Porém, a igreja resolveu enfrentar esse desafio a usar o poderoso recurso da oração. Lá no versículo 5 de Atos 12, nós lemos assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era guardado na prisão, a esperar por sua execução, já decidida por Herodes, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o fato de a igreja orar fez toda a diferença, e Pedro foi liberto da prisão de forma sobrenatural. Na semana passada, destaquei duas lições que podemos aprender com a experiência de oração dessa igreja. A primeira é que a igreja está num campo de batalha. Não uma batalha física, não uma batalha humana, mas uma batalha espiritual. Enfrentamos inimigos espirituais poderosos, liderados por Satanás. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o diabo e seus demônios. A segunda lição que eu partilhei com os irmãos na semana passada é que para sermos vitoriosos nessa batalha, além de revestir-nos com toda a armadura de Deus, conforme Paulo recomenda lá em Efésios capítulo 6, devemos também recorrer ao poderoso recurso da oração. No versículo 18 desse texto, em que Paulo diz que devemos revestir-nos com toda a armadura de Deus, versículo 18 de Efésios capítulo 6, desculpa, Paulo diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. Isso me leva a uma terceira lição que podemos aprender com a experiência de oração dessa igreja. Devemos orar com insistência. Com insistência. Na linguagem bíblica, perseverar em oração. Foi dessa forma que a igreja orou por Pedro. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Contínua oração. Oração perseverante. Não como aquela oração que alguns fazem, talvez até nós fazemos, ora uma vez, ora duas vezes, ora três vezes, e se a resposta não vem, aí já para de orar. Não continuam, não perseveram, não insistem. Na parábola que Jesus contou sobre
uma viúva que teve que insistir com um juiz para que atendesse a sua causa. O evangelista Lucas diz que o objetivo de Jesus, ao contar essa palavra, era sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar com perseverança. Por isso a parábola é também conhecida como a parábola da viúva persistente ou da viúva perseverante. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo recomenda, Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4, 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Devemos orar com insistência, perseverar na oração, porque Deus tem o tempo dele, e nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Se o teu clamor é justo, é algo digno, se não há nada que te indique que a tua oração vai contra a vontade de Deus, então não desanime, não desista, mas persevera. Por exemplo, nós estamos a orar pela salvação de almas aqui em Setúbal. É vontade de Deus isso? Então vou perseverar, não vou desistir, tenho que orar sempre. Estamos a orar para que Deus envie mais obreiros à sua seara. É vontade de Deus? É. Jesus mesmo mandou orar por isso, então devo perseverar, devo orar sempre, ainda que demore 1, 2 dias, 3 anos, 4 anos, mas eu vou orar. Não me calarei, disse o profeta, não me calarei até que. Então, se o teu clamor é justo, persevera. Quando perseveramos em oração, demonstramos nossa confiança em Deus, demonstramos que cremos que Ele não está indiferente à nossa dor, alheio ao nosso sofrimento, aos nossos problemas, às nossas necessidades, e que no tempo certo enviará o socorro, enviará a resposta, enviará a solução. Por isso Paulo diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Essa ideia aqui de velar, né, é não desistir dela, é continuar com ela, é cuidar dessa oração. Vele por ela com ação de graças. Por que com ação de graças? Porque sei que a minha causa está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, está em boas mãos. Está nas mãos de quem cuida de mim. Então eu vou perseverar, não vou desistir até que Ele ouça. Outra lição, irmãos, que aprendemos aqui dessa experiência, é que devemos saber a quem oramos. A quem oramos? Diz o texto, no versículo 5, que a igreja fazia contínua oração por ele, a Virgem Maria. Não. A São Pedro, a São Paulo, não, a Deus. Contínua oração por ele, a Deus. É a Deus a quem oramos, irmãos. Será que temos a consciência de que quando estamos a orar a Deus? E também temos o conhecimento de quem é esse Deus a quem estamos a orar? Oramos ao Deus que através do Espírito Santo inspirou Pedro a dizer-nos, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a esse Deus que nós oramos, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que diz: não fique com a carga, lance sobre mim toda a carga, lance sobre mim toda a ansiedade, porque eu cuido de vós.
Então oramos ao Deus que cuida de nós, e esse Deus que cuida de nós, Ele é Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada. Diante de algumas pessoas incrédulas, Jesus afirmou, Mateus 19, 26, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, pensem em várias coisas que nós pedimos aqui, clamamos pela Ucrânia, clamamos por Moçambique, clamamos pela salvação de Setúbal. Para o homem é impossível, mas Jesus disse, para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós oramos a esse Deus. O que não podes, Deus pode. O que é impossível aos nossos olhos, para Deus é possível. Ele é Deus soberano, todo-poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. O Deus que conta as estrelas do céu e as chama pelo nome. Esse Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle, todas as coisas. Ele tem poder de mudar toda a situação. É o Deus que quebra toda resistência, que prevalece sobre todos os obstáculos. Não há muralhas que não possa derrubar, nem portas que não possa abrir. Esse é o Deus ao qual oramos. O Deus que é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais do que pedimos, muito mais do que imaginamos. Irmãos, Davi era um homem de oração. Era um homem de oração. Mas Deus queria que ele soubesse ou lembrasse quem era o Deus ao qual orava. E por isso lhe disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, fique quieto, não fique perturbado. Então devemos saber a quem oramos. Oramos ao Deus Todo-Poderoso, e não apenas isso, ao Deus que nos ama de tal maneira, a ponto de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Em quinto lugar, devemos orar e descansar no Senhor. Versículo 6, ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Diz o texto que Pedro estava a dormir entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e havia duas sentinelas diante da porta que guardavam a prisão. Então Pedro estava numa prisão, podemos dizer, de máxima segurança. Além disso, sabia que a intenção de Herodes era decapitá-lo no dia seguinte. Então seria quase impossível dormir naquela situação, né? E quem dormiria? Saber que amanhã ficaria sem cabeça? Mas Pedro dormia. Pedro dormia. Sabem por quê? Porque Deus não dorme. Se Deus não dorme, eu durmo. Eu já contei aqui para os irmãos a história daquele pastor, né? Que estava a passar por grandes problemas, grande dificuldade, grandes tribulações. Ele não tinha insônia por causa disso. E alguém perguntou: pastor, como é que consegues dormir com tanta preocupação? Ele disse: eu já entreguei nas mãos de Deus. Deus não dorme, eu vou dormir. Né? Para que vai ficar os dois acordados? Basta Deus. Podes descansar no Senhor, porque o Senhor é quem te guarda, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Irmãos, isso é colocar em prática o que diz o Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. É confiar na promessa contida no Salmo 127, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto dormia, Deus providenciou a sua libertação. Provavelmente foi com base nessa experiência e talvez também em outras, que anos mais tarde Pedro foi capaz de dizer à igreja, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Então, porque ele tem cuidado de nós, devemos orar e descansar na certeza do cuidado de Deus. E finalmente, irmãos, nós oramos a um Deus que nos surpreende. Orar, muitas vezes, é ser surpreendido por Deus. O primeiro a ser surpreendido nessa história foi Pedro. Do versículo 7 ao 10, lemos assim: e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. O que estava a acontecer era tão surpreendente para Pedro, que ele percebeu ou pensou que não era real, que era uma ilusão, ou uma visão, um sonho. Mas o fato era que Deus estava a trabalhar para libertar Pedro, só que Pedro não havia percebido. Deus estava a trabalhar, só que Pedro não havia percebido. Irmãos, muitas vezes isso acontece. Quando oramos, Deus já começa a trabalhar para dar-nos a bênção que estamos a pedir, o milagre que precisamos, mas muitas vezes não percebemos. Tu oras hoje, Deus começa a trabalhar, tu não percebes o trabalho de Deus, ainda não tens a resposta de Deus, mas Ele está a trabalhar, e lá na frente, tu vais perceber como Deus agiu. Deus já estava a agir, e eu não sabia. Não conseguimos ver Deus nas coisas que estão a acontecer. Eu quero repetir uma parte do versículo 2 do Salmo 127. Ele supre aos seus amados enquanto dorme. Enquanto dorme. Se já oraste por algum problema, por alguma aflição, se há pessoas que estão a orar por ti, descansa, porque Deus já está a trabalhar. Mesmo que não consigas perceber o trabalho de Deus, Ele está a trabalhar em teu favor. E Pedro só foi perceber o trabalho de Deus quando já estava na rua, completamente livre da prisão. Aí lá no versículo 11, Pedro disse, Pedro então, tornando a si, porque ele estava como que fora de si, né? Disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Quando estamos no meio do problema, no meio da angústia, muitas vezes não percebemos o trabalho de Deus. Acontece uma coisa aqui, outra coisa ali, e não percebemos que Deus está a trabalhar em todas essas coisas. Mas depois sim, lá na frente, quando tudo já está resolvido, é que percebemos que Deus estava a trabalhar nas coisas que aconteceram. Ele trabalha e nos surpreende. Outros que foram surpreendidos com o livramento de Deus, foi a igreja que orava. Os irmãos conhecem a história, né? Pedro foi lá onde estava a igreja a orar, na casa, bateu na porta. Uma criada foi atender, a criada Rode. Sou eu, Pedro? Pedro? Aí correu lá para dizer aos irmãos, irmãos, Pedro está lá fora a chamar.
Ah, estás louca. Não, eu ouvi, não. Deve ser um fantasma de Pedro. Mas a igreja estava a orar para que Deus libertasse Pedro. E agora, quando Deus liberta, a igreja diz: não, é um fantasma. Faltou fé? Acho que não. A igreja orou ali uma semana inteira, né, durante 7 dias. Né, de repente ela já não orava mais para que Deus livrasse Pedro da morte. De repente orava para que Deus livrasse Pedro da dor, né, que quando a espada cortasse a sua cabeça, não doesse. Né. Talvez já orasse por isso. Mas Deus surpreendeu aquela igreja. E a igreja ficou tão surpreendida que achou que era um fantasma, mas não, era o próprio Pedro. O livramento foi tão surpreendente até para a fé daquela igreja acostumada a orar. Realmente temos um Deus que nos surpreende, porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Para concluir, irmãos, estamos num campo de batalha, batalha espiritual. Devemos usar o recurso da oração. Devemos saber a quem oramos, ao Deus Todo-Poderoso que nos ama. Devemos orar com insistência, orar e descansar, porque oramos a um Deus que nos surpreende e é poderoso para fazer todas as coisas muito mais além daquilo que pedimos ou podemos imaginar. Amém?